Querido amigo, querido irmão, querido familiar, se você está recebendo esse vídeo, provavelmente você já sabe sobre as circunstâncias que meu pai, Ari Abiorano, tem enfrentado. O pai está internado na UTI, ali no HFA. A condição dele é de se submeter a uma cirurgia cardíaca, mas ele está muito bem, está alegre, contente, todos o conhecem, podem ficar tranquilos que o estado de ânimo dele é bastante animador e impressionante. E eu, durante esses dias, já são 10 dias, hoje é o 11º dia de internação do meu pai, tenho tido a oportunidade de estar ali com ele durante esse tempo. A gente o visita diariamente. E agora se avizinha, chega a hora da cirurgia. No momento que eu estou gravando esse vídeo, no domingo, nós ainda não sabemos, a expectativa é que essa cirurgia ocorra amanhã. Ainda não temos o horário. Mas no momento que a cirurgia vai chegando, no momento derradeiro da solução desse problema que ele tem enfrentado, a ansiedade aumenta na família, a preocupação. Talvez você, junto conosco, tenha compartilhado dessas preocupações e dessas ansiedades. E durante essas visitas que eu tenho estado ali com meu pai, é muito comum, muito normal, nós meditarmos nas Escrituras, em especial no dia de ontem, nós meditamos num texto bastante caro para a religião judaico-cristã, muito caro para os protestantes, muito caro para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas palavras, pois esse texto trouxe grande alento para nós e certamente vai trazer para você também. Esse texto ele se encontra lá no livro de Josué, no capítulo 5, os versículos 13 a 15, e também no capítulo 6, nós vamos ler até o versículo 6, apesar de recomendar a você que você leia até o final do capítulo 6, pois essa é uma história maravilhosa. Eu queria ler com você e meditar um pouquinho nesse texto, pedir a você algumas coisas em relação ao meu pai e em relação ao que a gente vai meditar aqui na palavra do Senhor. Diz assim o texto: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo texto da palavra, obrigado por essa oportunidade de compartilhá-lo. Peço a Deus que, única e exclusivamente, o teu Espírito fale o que é da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história bastante conhecida de todos os cristãos. É uma história que traz para nós grande alento. Aqueles que cresceram na escola dominical certamente cantaram a musiquinha Vem com Josué lutar em Jericó. É uma história maravilhosa, mas é uma história que nós conhecemos o final,
mas eu me coloco no lugar daquele povo, eu me coloco no lugar de cada um daqueles que ali estavam diante da terra de Canaã, a terra prometida, porque naquele instante, naquele momento, aquele povo ia começar uma guerra que duraria um longo tempo, e essa guerra ela tinha um propósito, a tomada da terra. A terra tinha sido prometida pelo Senhor da terra, pelo Senhor Deus, ao seu povo, e agora chegava o momento de começar essa campanha militar pela tomada da terra de Canaã. E a primeira cidade que eles encontram é a cidade de Jericó. O texto diz lá no versículo 6, no capítulo 6, no versículos 1 e 2, ele diz que a cidade estava completamente fechada. Em outras versões, a Bíblia diz, o texto diz que a cidade estava fechada exatamente por causa dos filhos de Israel. O povo de Jericó também foi tomado de medo diante daquela iminente invasão. Mas o fato é que o texto destaca com bastante clareza que a cidade estava absolutamente fechada. Seus muros estavam totalmente cerrados. A possibilidade de entrar naquela cidade era remotíssima. Era uma cidade preparada para resistir a invasões. Do outro lado, nós temos o povo de Deus, um povo que vinha andando pelo deserto já há 40 anos, um povo que antes disso tinha ficado escravo no Egito por cerca de 400 anos. Era um povo que não estava exatamente preparado para uma empreitada militar como aquela que estava proposta. E eles estavam então diante dessa cidade que havia resistido a outras tentativas de invasão por outros povos, e agora o povo de Deus estava ali diante dessas muralhas totalmente fechadas. E o texto destaca algo bastante interessante. Pouco antes dessa invasão, Moisés olha acima do monte e ele vê um homem, um guerreiro. Esse guerreiro, ele está com a sua espada desnudada, ele está com a sua espada fora da bainha. Ele está empunhando a sua espada. E ele olha e se achega até esse guerreiro e ele faz uma pergunta óbvia diante daquela situação. Você é dos nossos ou você é dos nossos adversários? E ele diz que ele não faz parte do exército de Israel, ou seja, ele não é um guerreiro submetido a Israel, ele não é um israelita, mas ele também não pertence ao exército de Jericó. Ao contrário, ele diz que ele pertence ao exército de Deus, ele é um príncipe do exército de Deus. A teologia e os exegetas, quando interpretam esse texto e pegam ali pelas línguas originais, eles interpretam que quem está diante de Josué é o próprio Senhor, numa das suas tantas teofanias. E diante de Josué, e diante daquela circunstância tão extraordinária, o príncipe do exército do Senhor, o próprio exército do Senhor, diz a Josué algo que era bastante comum para todos aqueles que se encontravam. Disse isso a Moisés na sarça ardente, disse para Josué: Josué, você está em lugar santo e você precisa tirar as sandálias. Josué imediatamente obedece, Josué se ajoelha e Josué faz o que todo aquele que se encontra com Deus deveria fazer, deveria perguntar: o que quer? Nós estamos numa circunstância semelhante a essa. Nós estamos esperando essa cirurgia a qual meu pai será submetido. Uma cirurgia cardíaca que tem as suas complexidades, que tem as suas circunstâncias, mas é uma cirurgia que traz para nós certamente medo. Nós olhamos para essa circunstância e talvez o sentimento que se abata é exatamente aquele sentimento que atingia a todo o povo de Israel, é um sentimento de preocupação porque as muralhas estão completamente fechadas. Mas, diante dessa circunstância, o Senhor se levanta e aparece para nós. Não numa teofania, como aconteceu naquele dia, mas o Senhor aparece e fala conosco de modo claro e absoluto, de modo audível, quando nós lemos a Escritura Sagrada. E quando nós lemos a Escritura Sagrada, nós começamos a aprender o que nós devemos fazer diante das muralhas. A minha família está diante das muralhas. Talvez a sua também. Talvez você se encontre numa situação até pior do que a do meu pai. Mas essas situações todas, essas circunstâncias todas, devem provocar em nós exatamente o temor que foi provocado em Josué. Diante da palavra do Senhor, diante das promessas do Senhor, nós devemos nos ajoelhar e ouvir do Senhor o que ele pretende para nós diante dessas muralhas.
Então, nessa pequena reflexão, eu quero trazer isso, o que fazemos diante das muralhas. Ora, o que fazemos diante das muralhas é ouvirmos a voz do Senhor. E o conselho do Senhor e a estratégia do Senhor é uma estratégia, no mínimo, esquisita. O Senhor começa a dizer para Jericó, ele dá uma notícia maravilhosa, ele diz, Josué, eu entreguei a cidade de Jericó nas tuas mãos, eu entreguei os valentes de Jericó nas tuas mãos, e eu entreguei o rei, o monarca de Jericó nas tuas mãos. Que notícia extraordinária. Entretanto, você precisa fazer a seguinte tarefa. Você precisa reunir o seu povo, você precisa separar 7 sacerdotes, e esses 7 sacerdotes, eles precisam carregar 7 chifres, as 7 trombetas feitas com chifre de carneiro. Vocês precisam pegar a Arca da Aliança e vocês precisam rodear a cidade. Vocês vão rodear a cidade e vocês vão fazer isso apenas ao som dos instrumentos, mas vocês vão silenciar diante dessa cidade. E vocês vão fazer isso durante 6 dias. Todos os dias vocês vão se levantar, vão arregimentar homens armados, vão pegar os sacerdotes, os 7 chifres, e vocês vão rodear a cidade apenas ao som das trombetas. Ninguém deve dizer uma única palavra. Mas no 7º dia, vocês vão fazer exatamente esse mesmo exercício. No entanto, nesse dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E no momento em que a trombeta soltar um longo som, a cidade de Jericó, os muros de Jericó, que estão absolutamente cerrados, eles vão cair diante de vocês. E vocês vão entrar em Jericó e vocês vão tomar a cidade de Jericó, pois eu prometo e eu lhes digo que eu entreguei a cidade nas vossas mãos. É interessante isso. A palavra do Senhor, ela começa com uma palavra de vitória. Diante daquela cidade totalmente fechada, o Senhor diz, não se engane, não se exaspere, não olhe apenas com os olhos que eu te dei, olhe com os olhos da fé. E eu quero dizer a você, Josué, que essa cidade ela vai ser entregue nas suas mãos. Ela já está nas suas mãos. Os valentes dessa cidade, que estão ali cerrados atrás dos muros, eles vão ser entregues a você. O rei de Jericó, que pode está orgulhoso da sua cidade morada, está absolutamente tranquilo com relação à força dos seus muros, eu vou dizer para você, esse rei também vai ser entregue nas suas mãos. Essa cidade vai ser entregue nas suas mãos. No entanto, há algo que você precisa fazer, você precisa executar essas tarefas. Então, algo que salta aos olhos aqui nesse texto, que muitas vezes nós ficamos ali encafifados, nós ficamos ali impressionados com essa questão dos 7 vezes, 7 chifres, das 7 voltas durante 7 dias. Esse texto ele traz para nós várias aplicações esdrúxulas que alguns fazem em relação a isso. No entanto, o que o escritor do texto, o que o escritor do livro de Josué está nos dizendo, está deixando bem claro, é que quem entregará aquela cidade, quem derrubará aqueles muros é o próprio Senhor. Se você ler esse texto atentamente, você verá que a Arca da Aliança é mencionada pelo menos 10 vezes. Ou seja, a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, ela é mencionada 10 vezes. Outra coisa interessante é que o Senhor propõe, coloca um exercício de obediência diante daquele povo, ligado à música, ligado à gritaria que eles deveriam promover no 7º dia, mas há algo que é mais ressaltado ainda no texto, é que tudo isso vem a partir da palavra do Senhor. Então a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que diante de grandes muralhas nós precisamos adorar o Senhor. Josué faz isso. Quando ele se encontra com aquele soldado, com aquele homem que ele ainda não sabia de que natureza era, não sabia de que lado estava, Josué, quando toma conhecimento de quem ele é, Josué se ajoelha e adora o Senhor. As muralhas estavam lá, a cidade estava de pé, mas Josué prioriza a adoração do Senhor. Ele se ajoelha diante daquele homem e ele tem uma atitude absolutamente humilde. O grande Josué, o grande guerreiro de Israel, aquele homem se ajoelha diante de Deus
e ele espera que Deus lhe fale ao coração. Diante de grandes muralhas, meu querido amigo, você deve se ajoelhar diante do Senhor e estar pronto para ouvir a voz de Deus. Meu pai está internado num excelente hospital, uma excelente estrutura que o Senhor providenciou para ele. Tudo aquilo às vezes enche o nosso coração e enche o nosso coração de esperança. Saber que os melhores cardiologistas vão se empenhar nessa cirurgia, saber que toda a UTI e que a própria cirurgia, conquanto seja delicada, é de uma técnica já há muito dominada pelo homem. Tudo isso enche o nosso coração e pode desviar os nossos olhos daquilo que nós devemos fazer ainda em tempo de tribulação. Ainda em tempo das grandes muralhas levantadas diante de nós, existe uma prioridade para nós e essa prioridade é a adoração. O que nós temos feito aqui na nossa família é adorar o nosso Deus e exaltar o nosso Deus pela sua grandeza, pela sua glória. Exaltar o nosso Deus pela sua eternidade. Exaltar o nosso Deus porque todas as coisas estão nas suas mãos. Exaltar o nosso Deus porque na nossa humildade, na nossa simplicidade, na nossa pequenez, na nossa irrelevância, o Senhor, o Rei de toda a terra, resolveu olhar para nós e ter misericórdia de nós, providenciando para o meu pai um espaço, providenciando para o meu pai um hospital. Nós adoramos o Senhor porque o Senhor, na nossa pequenez e na nossa relevância, lá atrás, resolveu enviar o seu próprio Filho. O Filho dele veio até essa terra, pisou essa terra e nos chamou para congregar com ele e para ter com ele comunhão. E é por isso, e é somente por isso, somente por causa da obra consumada do Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos nos aproximar diante de Deus e adorá-lo em santidade, e adorá-lo e saber que ele recebe a nossa. Adorar o Senhor diante das grandes muralhas que se avizinham, diante daquela grande fortaleza que está diante de nós, traz para nós um consolo e um sentido de propósito absoluto. Crentes, os fiéis a Deus, eles adoram mesmo diante das grandes muralhas. Essa é a primeira lição que ressalta aos nossos olhos diante desse. Mas há uma segunda lição. E essa segunda lição é uma lição difícil. É uma lição complicada. É uma lição que não pode ser feita senão no poder do Espírito. E essa lição é a lição de que mesmo diante de grandes muralhas, nós precisamos obedecer ao Senhor. Percebam, eles estão diante de uma cidade cerrada, uma cidade fechada, uma cidade vedada. E quando o Senhor aparece para Josué, talvez Josué esperasse que o Senhor lhe dissesse e lhe desse alguma estratégia diferente. Dissesse, olha Josué, você vai precisar colocar alguns homens para subir as muralhas por tais lugares. Olha, você vai precisar de tais e tais armas. Você vai precisar afiar as espadas de tal maneira. Olha, existe uma outra estratégia. Talvez vocês devam pegar escadas e lançar sobre as muralhas. Talvez Josué esperasse que o Senhor lhe desse uma estratégia bastante clara de como aquela cidade ia cair. Mas ao contrário disso, o Senhor propõe a Josué é um exercício, no mínimo, estranho. Um exercício que deveria ser executado durante 7 dias. Durante 6 dias, eles precisavam rodear essa cidade em absoluto silêncio. Imagine isso. A ordem do Senhor implicava que o povo rodeasse a cidade em silêncio. Já pararam para pensar nisso? Imaginem a cena. Eles se reúnem, homens armados, sacerdotes com os seus chifres de carneiro, com as suas trombetas em mão. A arca da aliança protegida pelos guerreiros fortemente armados de Israel, e eles iam rodear o muro. E eles começavam a rodear o muro ao som das trombetas. As trombetas iam tocando e eles em absoluto silêncio deveriam rodear aquela cidade. Agora percebam, queridos, essa cidade era uma cidade que estava habitada. Certamente os muros da cidade estavam cobertos de soldados. Imagina esses soldados olhando para aquele povo de Israel, andando em silêncio,
apenas o som da trombeta é que ecoava. Imagina esses soldados caçoando do povo de Israel, dizendo: vocês não são grandes guerreiros, entrem aqui, vamos guerrear. Imagine a gozação e a humilhação que aquele povo deveria passar. Será que não jogavam coisas no povo de Israel? Mas aquele povo deveria permanecer em silêncio e rodear essa cidade completamente durante 6 dias, sem emitir qualquer tipo de som. Eles deveriam fazer isso em silêncio. Agora observe algo que é curioso desse. Apenas Josué sabia que aquela rotina deveria se repetir 6 vezes. O povo, os sacerdotes, eles não sabiam disso. O texto não diz isso. Quem sabia disso era Josué. Aquele povo deveria obedecer a Deus, porque obedecer a Josué era obedecer a Deus em silêncio. Não se sabiam quantos dias. Apenas Josué sabia disso. Então imagine, eles levantavam, rodeavam a cidade, o povo de Jericó os humilhava, o povo de Jericó os provocava, e eles em silêncio voltavam para o arraial. Primeiro dia. Segundo dia, eles repetiam a mesma cena, repetiam a mesma tarefa, voltavam para o arraial. Terceiro dia, eu imagino as conversas. Gente, vai durar quanto tempo isso? Quanto tempo nós vamos precisar ficar rodeando essa cidade e os muros da cidade de pé? Será que não está na hora da gente tomar uma outra providência? Será que não está na hora da gente começar a tentar escalar esses muros? Será que não está na hora da gente reagir a esses que ficam gozando e nos humilhando do alto muro? Às vezes nós sofremos. Às vezes nós experimentamos essa tentação de desobedecer a palavra do Senhor. E nesses períodos de grande tribulação, nós não olharmos a palavra do Senhor como algo absoluto. Talvez você queira gritar, talvez você queira se exaltar. Eu, no meu coração pecaminoso, já quis protestar contra o Senhor Deus por causa de toda essa circunstância, por causa de todo esse sofrimento. Mas aí eu me lembro desse texto, eu me lembro que a ordem do Senhor é que eu continue com os meus olhos fitos nas mãos do meu Senhor e confiando na sua palavra. Confiando na sua palavra de modo absoluto. Se nos desviamos da palavra do Senhor, certamente as muralhas não caem. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que pela fé daqueles homens, pela obediência daqueles homens, aquelas muralhas caíram. Ou seja, não é que uma fé cega, não é que aquela prática, não vá você querer realizar alguma coisa dando 7 voltas, talvez você queira um emprego público maravilhoso e você toma a decisão e aplica esse texto de maneira imprópria, você vai lá no órgão onde você quer trabalhar e você começa a dar 7 voltas, talvez você arranje uma trombeta de chifre de carneiro e toque. Não é isso que faz com que esses muros caiam. Não é as circunstâncias do hospital, não é qualquer tipo de protesto, não é qualquer coisa que se pratique que faz com que os muros caiam. O fato é que Deus estabelece no meio e diante dessas muralhas uma prova de fé. Será que você é capaz de cumprir a palavra do Senhor em meio a todo esse sofrimento? A Bíblia diz que houve um homem chamado Jesus, que experimentou um sofrimento horrível. Ele experimentou o pior de todos os sofrimentos. Ele experimentou a ira de Deus totalmente sobre si. E esse sofrimento era tão terrível porque ele era inocente. Ele não merecia aquele sofrimento todo. Mas o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, diz que ele suportou tudo isso em obediência à palavra do Senhor. O Senhor Jesus é aquele que não andou apenas 6 dias em redor da muralha. Ele caminhou para a cruz em silêncio e na cruz ele experimentou o castigo de Deus por obediência e para a glória do seu próprio Pai. Meu pai está experimentando isso durante esse dia. Hoje é o 11º dia com ele. Mas meu pai aguarda em silêncio, em oração constante, a queda dessas muralhas. Talvez você precise experimentar isso. Eu preciso experimentar.
eu preciso obedecer a palavra do Senhor e aguardar até que a ordem do Senhor seja dada. Essa é a segunda lição, é parte da obediência que nós precisamos ter a Deus. Mas há uma segunda parte interessante. Percebam, queridos, que essa disciplina ela tinha que se repetir durante 7 dias. Durante 7 dias, essa disciplina. Agora vejam, durante 7 dias a expectativa crescia. Eles iam rodeando a cidade. E quando chegou no 7º dia, eles começaram a rodear a cidade. Eles rodearam uma vez, vamos rodear de novo. Vamos rodear de novo. E o texto vai dando essa ideia. E a gente, quando vai lendo o texto, a gente fica desesperado e louco para que a trombeta soe e solte um som mais prolongado. E que Josué dê a ordem para que o povo grite. Nós ficamos com a expectativa de que isso aconteça. Mas lá no versículo 17, do capítulo 6 de Josué, algo estranho. Quando a trombeta toca, som mais prolongado, e Josué ordena que o povo grite, o autor bíblico propositalmente coloca entre a ordem no versículo 17 e a queda da muralha no versículo 20, uma lembrança a respeito da obediência que aquele povo deveria ter diante de Deus. Há outras instruções ligadas à queda da muralha. A muralha ia cair, mas aquela cidade era uma cidade impura e o povo não deveria de lá pegar nada. Ou seja, sabe o que é que esse texto dá ideia? Esse texto dá ideia novamente de que mais importante do que a muralha cair, mais importante do que as nossas expectativas serem satisfeitas, é novamente a palavra do Senhor. Entre a ordem e o cumprimento há um interregno no qual nós precisamos lembrar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é exaltada aqui nesse. A presença do Senhor é exaltada aqui nesse. Diante dessas grandes muralhas que estão à frente do povo de Deus, que estão à nossa frente, que estão à frente de vocês, há a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela precisa ser ouvida e ela precisa. E é uma palavra do Senhor para nós. Esse texto ele dá ele nos tenta a nós aplicarmos o que está dito ali logo no começo do texto, quando a Bíblia diz, quando o anjo do Senhor diz, olha, eu entreguei a cidade de Jericó nas mãos. Há uma explicação clara a respeito disso, eu não vou aqui me delongar sobre isso. E é fácil a gente querer aplicar isso à situação do meu pai. É muito fácil a gente aplicar isso às nossas situações particulares. Mas eu quero dizer a você que há um texto que ele me consola e ele tem nos consolado. Lá em Apocalipse 12, versículo 11, a Bíblia diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O livro de Apocalipse nos dá uma notícia. Seja qual for o resultado dessa cirurgia, seja qual for, e nós cremos e esperamos que essa cirurgia ocorra tudo bem, e que meu pai volte muito bem para casa e volte com as suas próprias pernas, essa é a nossa oração. Mas a Bíblia ela traz uma notícia. Ela traz uma notícia de que a nossa vitória ela está garantida. Assim como a vitória daquele povo não se deu por causa de toda a cerimônia, por causa de toda aquela obediência que eles cumpriram. A vitória se deu porque o Senhor havia entregado a cidade. A Bíblia está dizendo que nós vencemos. E nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. A obra do Senhor Jesus Cristo feita em nosso favor, em meu favor, em favor do meu Pai, e em favor de todo aquele que o confessa como Senhor, essa vitória ela já está absolutamente garantida. O Senhor já nos entregou a vida eterna por causa do Filho de Deus. Seja qual for a circunstância, sejam quais forem as muralhas que se erguem diante de você,
saiba, meu querido amigo, meu querido irmão, que o Senhor já conquistou uma vitória superlativa, que foi a vida eterna para nós. Meu pai está seguro, não por causa dos médicos, por causa da técnica, não por causa daquele hospital. O pai está seguro por causa do Cordeiro. Peço a você que hoje interceda em favor do meu pai. Ore em favor do meu pai. Peça ao Senhor que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o alegre, que o Senhor o anime, que essa cirurgia concorra para a glória do Senhor. Peça isso a Ele. Mas peça mais. Peça ao Senhor que o Senhor se volte para você. Que Ele lhe abra os olhos para que Ele te mostre a grande glória da nossa vida. Está na obra consumada do corpo. Essa vida nossa, passageira, ela é limitada, ela às vezes embota a nossa visão quando nós estamos diante de grandes muralhas. E o Senhor se ergue e Ele nos lembra que a vitória já está garantida. Ah, meus queridos, coração, sejam quais forem. Eu estou alegre, eu estou animado e eu estou esperançoso. Não nos médicos, não nos enfermeiros, não na técnica. Estou esperançoso no Cordeiro. Cordeiro que em silêncio venceu. Ele é Jesus. Amém.